Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E a nossa reflexão de hoje é sobre o nosso direito de dizer ai. Essa reflexão se destina principalmente aos que sofrem independentemente do tipo de dor e secundariamente aos que no momento estão sem dor nenhuma. Você conhece a história de Jó, não é mesmo? O homem que tinha uma vida maravilhosa, com riquezas, filhos, filhas, etc. E de repente, com a permissão de Deus, perde tudo e é acometido por uma terrível doença, sofrendo muito por isso, e que no final tem a sua situação totalmente revertida para melhor. Durante a sua doença, há 3 amigos e um sábio que lhe importunavam, acusando-o de ter alguma falta na sua vida para estar sofrendo daquele jeito. Os amigos de Jó, em suas acusações, refletiam o pensamento daqueles dias de que o sofrimento era sempre o resultado de faltas cometidas. Mas essas acusações eram improcedentes, pois o próprio Deus testemunha favoravelmente a respeito de Jó, dizendo que ele era um homem justo. Em seu sofrimento, Jó se queixa, questiona, desafia o próprio Deus, exigindo uma explicação para o seu sofrimento. Mas não chega a blasfemar contra Deus, embora se arrependa de palavras duras que tenha pronunciado contra Deus, fruto do seu desconhecimento do mistério do porquê pessoas justas sofrem e da dor que experimentava. No capítulo 6, versículo 5, respondendo aos seus amigos acusadores, um tal de Elifaz, Jó dá uma resposta que considero uma das respostas mais brilhantes de alguém que sofre e é acusado injustamente. Assim diz Jó: zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Uma outra versão diz: zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? A resposta que Jó deu foi uma resposta lógica, óbvia, embora negada por seus amigos. Na analogia de Jó, nenhum animal reclama se está satisfeito, se está perto da sua comida, se não está sofrendo fome. Ou seja, aplicando a sua situação, ele estava dizendo: não estou reclamando de graça. Existe motivo para isso. Eu estou sofrendo. Não posso negar o meu sofrimento. Tenho o direito de dizer ai. Além do sofrimento físico, que já era trágico bastante, ele sofria social, psicológica, material, espiritual e teologicamente, evidenciando que o homem, por ser multidimensional, nunca tem apenas um sofrimento. Vários sofrimentos se combinam quando alguém passa por alguma situação difícil. Jó, com essa resposta, estava afirmando um dos direitos mais fundamentais dos que sofrem, o direito de dizer ai. Trata-se de um direito natural. O contrário seria totalmente ilógico e irracional. Seria a mesma coisa que você batesse o dedo em algum lugar e alguém lhe dissesse: sorria, não reclame da dor, não diga ai, engula o choro. Imagine quão irracional seria se alguém, ao passar por tremenda dor, dissesse a si mesmo: puxa, que sofrimento gostoso, como é prazeroso sentir dor. Isso não seria natural. Pelo contrário, seria insano, masoquista na realidade. E não foi apenas Jó que usou desse direito de expressar a sua dor. Até mesmo Jesus o fez antes da sua morte, lá no jardim do Getsêmani. Outra pessoa que usou desse direito foi Jacó. Quem questionaria o direito de Jacó diante da notícia da morte do seu filho amado José, de não querer ser consolado no momento da notícia? Embora José não tivesse morrido, você conhece a história.
Há momentos do sofrimento humano em que o que sofre não quer ser consolado. E é um equívoco tentar consolar alguém nessas horas. Às vezes a pessoa quer apenas desabafar, colocar para fora a sua dor. E tudo o que ela precisa é de uma escuta empática, solidária, sem quaisquer conselhos naquele momento. Por muito tempo, e até mesmo em nossos dias, como já o dissemos, expressar emoções negativas é sinônimo de fraqueza, de imaturidade emocional. E isso, além de ser uma negação da nossa humanidade, torna mais difícil a vida daquelas pessoas que sofrem. Felizmente, na atualidade, essa mentalidade está mudando, embora lentamente. Em Lansing, Michigan, nos Estados Unidos, foram estabelecidos os direitos do paciente em fase terminal de sua doença, o que ficou conhecido como a Carta dos Direitos do Paciente Terminal. Ao todo foram estabelecidos 16 direitos. Um deles fala sobre expressar à sua maneira sentimentos e emoções. Jó, naquele tempo, já reivindicava esse direito. Quem sofre tem o direito de dizer ai, seja expressando a sua dor, de que ordem for, seja expressando os seus sentimentos e emoções, seja questionando a razão do seu sofrimento. E isso não necessariamente é contraditório com a nossa devoção a Deus. Gosto do livro de Salmos porque os salmistas são honestos, transparentes e expressam diante de Deus as suas queixas, as suas dúvidas, questionam o próprio Deus, falam abertamente de suas emoções, sem hipocrisia, além de ser um livro cheio de fé. Não é à toa que este livro bíblico seja o mais querido de todos, justamente porque fala muito aos que sofrem. Eugene Peterson estima que 70% dos salmos é lamento. Matt e Beth Redman compuseram um dos cânticos mais bonitos de que se tem conhecimento, Blessed be your name, louvado seja o teu nome. E também escreveram um livro sobre o que significa relacionar-se com Deus na estrada marcada pelo sofrimento. Com base no livro de Salmos e outras partes da Bíblia, segundo esses compositores, há lugar para o lamento em nosso culto, o que levou-os a concluir: se os cânticos de lamento são, primeiro, totalmente bíblicos e, segundo, extremamente relevantes, então por que não há mais músicas que nos ajudam a vociferar esses clamores do coração? Frederick Schmidt Jr., citado por esses autores, Matt e Beth Redman, nos diz que os salmos cumprem 3 funções em relação aos lamentos que nele contém. Eles permitem fazer nossos próprios questionamentos sobre o sofrimento, eles modelam a nossa capacidade de fazer questionamentos que, do contrário, reprimiríamos, mas dos quais nunca escaparíamos, e eles modelam como questionamentos poderiam ser feitos sem medo de comprometer o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. A resposta de Jó, tendo em vista os nossos dias, é uma afirmação em tempos de tentativa de se impor à ditadura da felicidade. A felicidade também é um direito fundamental do ser humano, mas uma outra coisa é o alegado dever de todos precisarem estar felizes o tempo todo. Hoje, se alguém passa por 1 ou 2 dias tristes, é capaz de correr ao médico solicitando a pílula da felicidade, suspeitando injustificadamente de estar sofrendo de depressão. Hoje, muita gente instigada pela cultura da felicidade, quando diante de pessoas que sofrem, dizem: não chore, a vida é linda, há tanta gente pior do que você. Outros chegam até a admitir a dor do outro, mas rapidamente pulam para as soluções. Dizem: eu sei que você está sofrendo, mas... E aí vem uma chuvarada de conselhos.
E antes de acrescentar um mas, deixe as pessoas expressarem a dor por um tempo. Nessa hora, apenas mostre solidariedade. Às vezes não é necessário dizer nada, apenas demonstre que você é solidário. E existem várias maneiras de você demonstrar solidariedade sem partir para uma atitude consoladora precipitada. Como psicólogo, às vezes pessoas me telefonam perguntando o que fazer e o que não fazer em algumas situações. Lembro de alguém que me telefonou compartilhando que um vizinho seu havia perdido um filho. A consultante não sabia o que fazer. E disse a ela que nessa hora é difícil dizer alguma coisa sem correr o risco de ser inadequado. Sugeri que fizesse um bolo e levasse para o vizinho. E com esse gesto ela estaria dizendo: eu estou solidário com você, eu me importo com você. De sorte que a você que sofre, eu não diria imediatamente alegre-se, não chore. Pelo contrário, eu diria: chore a sua dor. Não fique envergonhado por isso e não peça desculpas por isso. Faça os seus questionamentos, como os salmistas e Jó o fizeram, inclusive para Deus. Fique na crise o quanto você precisar, não se apresse. O sofrimento humano é um mistério. Eu posso tentar dar boas respostas do ponto de vista da filosofia, da teologia, mas quaisquer respostas que demos não explicaria totalmente o sofrimento humano. Nem mesmo Jó teve as respostas para as perguntas que fez. No entanto, Deus o amava e o tinha em alta estima, assim como amou seu próprio filho Jesus, que também não foi poupado de tamanho sofrimento. Como disse o famoso dramaturgo William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. A nós cabe confiar em Deus, de que Ele nos ama, por mais paradoxal que isso possa parecer. Para nós cristãos que lemos a Bíblia, a glória vem depois do sofrimento. Até mais e que Deus nos abençoe.